Thank you, Bill. Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Muito obrigado pela participação de vocês. Obrigado pelo interesse na nossa sessão. Eu sou o Jorge Leitão, sou o gerente sênior de programas da Microsoft, né, trabalhando com extensibilidade do Microsoft Copilot for 365. Tenho aqui comigo também o Antônio Martins e o Marcos Castro, da nossa equipe estendida. Todos trabalhamos no mesmo time. Também o Bill Spencer. Bill está nos Estados Unidos com a gente. E nós vamos hoje aqui falar sobre o Microsoft Copilot, o Copilot for M365, especificamente sobre os agentes do Copilot. São agentes de inteligência artificiais desenhados para ajudá-los a realizar o seu trabalho com mais facilidade. O que nós queremos mostrar para vocês hoje é como é simples, como é fácil criar uma grande variedade de agentes, né, que vocês vão poder utilizar no seu dia a dia, que vocês vão poder compartilhar com seus colegas, né, e ser aí os heróis dentro da sua organização, aprimorando a sua produtividade também de outras pessoas com o uso desses agentes do Copilot, o M365. Então, só antes da gente começar diretamente na apresentação, só algumas orientações para vocês. Nós temos aí um chat, onde vocês podem fazer perguntas. A gente vai responder as perguntas ao final. Essa apresentação está sendo gravada, né, e a gravação vai ficar disponível para as pessoas que se registraram para essa sessão. Nós também vamos compartilhar os slides dessa apresentação, como também vamos compartilhar o passo a passo, né, as instruções que nós vamos usar aqui hoje para criar esses agentes. Tá? Então, desde já agradeço a participação de todos vocês. E uma última observação antes da gente começar, vocês podem fazer, ou seja, vocês podem acompanhar com a gente, né, a execução dos agentes. Se vocês quiserem fazer esse acompanhamento, vocês são bem-vindos para fazê-lo. Porém, vocês precisam de uma licença do Copilot for M365. Ok? Então, vamos lá. O Copilot é a nossa interface, né? A Microsoft vê o Copilot for M365 como a interface do usuário para a inteligência artificial. Então, a interação do usuário, né, com os agentes se dá através do Copilot para o M365. Então, esse portfólio de agentes que podem ser criados pelos usuários, como também podem ser criados pela corporação, vai estar disponível para esses usuários e que interagem com esses agentes através do Copilot, do M365, e também do Copilot Chat. Então, esse portfólio de recursos são como planilhas, como documentos que vocês utilizam no trabalho, no dia a dia, e podem ser compartilhados entre as pessoas que estão dentro da organização. O Copilot Studio é a nossa ferramenta, né, que é utilizada para criar esses agentes, e nós vamos usar uma versão aqui, nós vamos apresentar uma versão simplificada do Copilot Studio, que se chama Agent Builder. Então, importante lembrar aqui que o Copilot oferece proteção dos dados corporativos, ou seja, os dados que vocês estão utilizando, ou seja, os dados da companhia, né, os dados da empresa que vocês pertencem, eles não são compartilhados com ninguém. Eles são utilizados apenas por vocês, e só por quem já tem acesso a essa informação. Então, se você, por exemplo, criar um agente que usa uma base de dados, né, que usa uma base de conhecimento, e compartilhar esse agente com outras pessoas, se essas pessoas não tiverem acesso a essas informações, a essa base de conhecimento, eles não vão ver resultado nenhum desse agente. Então, a proteção à informação, ela está bem estabelecida e é mantida estabelecida. Não é porque eu criei um agente que, a partir daquele momento, as pessoas passam a ter acesso às informações que o agente tem acesso, só porque eles têm acesso ao agente. Não funciona desse jeito. Então, os agentes seguem todas as regras de conformidade, todos os regulamentos e toda a legislação, e também eles são controlados, né, através do que a gente chama aqui de sistema de controle do Copilot, pelos administradores.
Os administradores também vão poder dizer quem pode criar um agente, quem pode compartilhar os agentes, que agentes vão estar disponíveis para toda a organização, né, e saber quando os agentes foram publicados. Tá? O uso dos agentes está se disseminando fortemente, né, no mercado. A Microsoft aí cobre um grande número de empresas no mundo, e nós temos aqui alguns exemplos, né, de agentes que têm capacidade, que estão sendo trabalhados. Então, por exemplo, esse foi um caso que nós divulgamos, né, no Ignite, em novembro do ano passado. Fizemos algumas atualizações, né? A Dow, ela automatizou a análise das faturas, né, das POs que recebidas dos diversos fornecedores que eles têm, e é capaz de capturar diferenças de valores entre a fatura e o contrato que atende aquela fatura. Ou seja, eu fiz um contrato por um determinado preço, eu estou recebendo a mercadoria com um valor diferente daquele que está naquele contrato. Então eu consigo falar, opa, parou, não, imaginem que a quantidade de envios, a quantidade absurda de faturas que chegam em diferentes pontos de toda a estrutura, né, da cadeia de suprimentos da Dow. Se uma pessoa fosse tentar fazer esse controle, seria impossível, mas com o Copilot, com a extensibilidade do Copilot, conectando com sistemas, né, como por exemplo o SAP, conectando com sistemas de ERP, e conectando também com sistemas de pagamentos, né, accounts payables, accounts receivable, ele consegue fazer todo esse leque de integrações. Né. A gente tem também o exemplo da Vodafone, né, onde 68 mil usuários já estão habilitados e têm utilizado o Copilot, e 90% deles têm grandes elogios aos benefícios que o Copilot vem trazendo, e eles reportam uma economia de aproximadamente 3 horas por semana por pessoa. Então, você fazendo a conta, você imagina o quanto de ganho, né, de quanta produtividade é capaz de se ganhar, de se beneficiar. Aqui, por exemplo, no caso da Finastra, que é uma equipe de marketing conseguiu reduzir o tempo de criação dos conteúdos em 67%, ou seja, em 2/3. 7 meses de trabalho concluídos em apenas 7 semanas. Então, os benefícios que o Copilot pode trazer, já traz para muitas empresas hoje, é bem grande. 70% das empresas do Fortune 500 já usam o Microsoft Copilot for M365. Bem, a gente vai falar rapidamente do Copilot Chat, né, do M365 Copilot Chat, e ele está disponível na web, está disponível como aplicativo móvel, está disponível como um aplicativo para o desktop, está disponível dentro do Microsoft Teams e também no Outlook. Então, ele está disponível em todas essas interfaces, né? E os agentes que forem criados para o Copilot for M365 também estão disponíveis automaticamente em todas essas interfaces. Então você imagina que aquela ferramenta que você criou para um aplicativo do desktop também está disponível imediatamente para o aplicativo móvel e também para a web. Então você tem uma grande facilidade e uma simplicidade na criação e no gerenciamento desses aplicativos que imediatamente já estão disponíveis em todas essas interfaces. Então aqui a gente tem, né, basicamente os elementos que compõem o Microsoft Copilot Chat, né, o chat, né, o aplicativo de Biz Chat, como a gente chama, né, seguro, conectado, né, à web, desenvolvido em cima do ChatGPT 4.0. Os agentes, que são os recursos que são criados, disponibilizados tanto pelos próprios usuários como pelas áreas de negócio, pela TI, e os controles, né, de TI, que são os controles, os relatórios, e os controles de acesso, de permissões, de quem pode, quem não pode disponibilizar, criar agentes e oferecer esses agentes que estão dentro da estrutura de gerenciamento da TI, dentro dos administradores. Então, esses 3 pilares aqui fazem, né, todo o plano, toda a conexão do nosso ambiente e complementam, né,
são complementares ao próprio Copilot for M365, e através dos agentes, a gente é capaz de estender o conjunto de informações que o Copilot tem acesso a outras plataformas, como, por exemplo, novamente aqui falando de ERP, falando da SAP, falando de ServiceNow, falando de Salesforce, falando do Dynamics, e várias outras soluções que estão disponíveis no mercado que podem ser estendidos. Dentro aqui, tipicamente, né, a gente tem numa organização tarefas que são universais, como responder e-mails, ler e-mails, chats, participação em reuniões, participação em chats, conversas, tá? E o Copilot agrega valor para todas essas tarefas. Tá? E a gente tem também tarefas específicas, né, relacionadas às funções, como, por exemplo, gerenciamento de projetos, pesquisa e desenvolvimento, atendimento ao cliente, recrutamento de pessoas, áreas de marketing. Tá? Então, enquanto o Copilot para o M365 se preocupa com as tarefas universais, ou seja, todo mundo lê e responde e-mails, todo mundo participa de reuniões, todo mundo edita documentos, muitas pessoas criam apresentações, muitas pessoas lidam com planilhas, que criam apresentações no PowerPoint. Então, essas funcionalidades que são comuns ao Office, de uma maneira geral, a gente tem o Copilot para cada uma dessas aplicações e ele vai funcionar para em todos esses cenários. Enquanto que os agentes vão ser a capacidade que a gente tem de explorar a funcionalidade, né, as tarefas específicas de cada função e criar, né, recursos adicionais especializados para essas tarefas. No caso aqui da nossa apresentação, a gente vai falar de gerência de projetos e de pesquisa e desenvolvimento. Nós vamos ter esses dois exemplos, nós vamos nos aprofundar nesses dois exemplos, mas, ao mesmo tempo, nós vamos compartilhar com vocês também no conteúdo da apresentação as instruções, né, para um agente focado em marketing, para um agente focado em atendimento ao cliente e um agente de recrutamento. Então, como pacote dessa sessão, vocês vão receber aí as instruções para todos esses 5 cenários de uso, todos esses 5 agentes do Copilot. Ok? E, aproveitando, são instruções, são exemplos de instruções que nós estamos disponibilizando para vocês, não são produtos suportados pela Microsoft. Tá? Então, assim, a gente pode ajudar vocês, a gente pode dar algumas ideias, dar dicas, mas a gente não suporta diretamente, ou seja, se você tiver um contrato de suporte, você não vai conseguir abrir um chamado. Eu quero abrir um chamado para o agente de marketing que foi apresentado na sessão do dia 8 de abril, porque não é um produto suportado. A gente pode trabalhar com vocês, fazer alguma otimização, fazer algo nesse sentido, mas não tem suporte diretamente da Microsoft. Bem, como a gente falou anteriormente, né, cada funcionário, cada empregado tem o Copilot, que é o seu assistente pessoal para o trabalho, né, e a interface do usuário com a inteligência artificial, e cada processo de negócio, na nossa visão, também terá um agente. Particularmente, eu vejo, vamos dizer assim, como o Nirvana, né, como o Graal, o cenário, desculpem a referência nerd, mas do Star Trek, né, do Jornada nas Estrelas, onde as pessoas falam diretamente com o computador. Né? Computador, me traga o manual do elemento X, ou quais são as nossas coordenadas, ou qualquer coisa que o valha. E o computador se vira. O computador vai atrás daquela informação e traz a informação que foi pedida, não importa se ela está no sistema A, no sistema B, se está em outro lugar. O computador é capaz de recuperar a informação e apresentar. Então, eu imagino que os agentes, né, eles vão, eventualmente, eliminar a necessidade da interface do usuário com a ferramenta que está no back-end. Então, a interface do SAP, a interface do ServiceNow, a interface do Dynamics, isso eventualmente vai acabar. Ela vai deixar de ser útil, vai deixar de ser necessária para os usuários,
e eles vão conseguir interagir diretamente com todos esses sistemas através de um agente do Copilot. Então, quando isso vai acontecer, bem, aí eu não consigo dizer isso para vocês, mas eu tenho certeza que será bastante em breve. Bem, aproveitando, né, nós estamos lançando aí alguns agentes para o M365, agentes que fazem parte do licenciamento, né, do M365, em sua grande maioria. Tá? Já estão disponíveis hoje os agentes do SharePoint, seja a capacidade que um usuário, que seja também o gestor, né, de uma página ou de uma biblioteca do SharePoint, de criar agentes que estão nativos do SharePoint, que fornecem acesso àquelas informações que estão armazenadas dentro daquela biblioteca ou dentro daquele conjunto de documentos. Né? Esse recurso já tá disponível para todos os usuários. E alguns que estão em preview público, como o facilitador, que é um agente que serve para reuniões, por exemplo. É um agente que dentro das reuniões ele pode tomar notas, né? Ou seja, escrever a ata da reunião, preparar a ata da reunião. Né? E é uma ata diferente das notas de IA. É uma ata compartilhada. Ele cria um flow, desculpe, um loop, né? Ele cria um arquivo no loop com a estrutura de um OneNote, onde você armazena todas essas informações. Um outro recurso muito interessante, especialmente para empresas que têm necessidade de interação multi-idioma, é o intérprete de IA, que vai estar em preview público a partir desse mês, né, que permite que as pessoas, dentro de uma reunião, ouçam a reunião no seu idioma, de preferência. Então, a gente pode ter uma reunião em inglês, e você vai ser capaz de ouvir o áudio da reunião em português, ou em espanhol, ou em francês, ou em alemão. Então, hoje a gente suporta uma quantidade de idiomas, são 8 idiomas, né? Português está entre eles, e a gente suporta essa tradução simultânea, né? Por áudio, além da tradução simultânea das legendas, a gente suporta isso também como parte do Copilot. Outro que está em preview público é o de gestão de projetos, tá? E um que já está em preview privado, limitado, é o agente de autoatendimento dos funcionários. Esse é um dos quais a questão de licenciamento não está definida nesse momento. Ou seja, a princípio eu não consigo dizer para vocês se ele faz parte ou não do licenciamento do Copilot, mas ele é um recurso que está sendo preparado e vai ser disponibilizado também para todos os usuários. Okay? Bom, e agora, entrando, né, mais profundamente na nossa apresentação, como é que a gente pode criar os nossos agentes dentro do M365? A gente tem basicamente 3 opções, na verdade tem mais algumas opções aqui na área de código profissional, mas 3 principais opções. Uma através do Agent Build, que é a que a gente vai falar sobre ela hoje, também através do Copilot Studio, do Copilot Studio mais os recursos de inteligência artificial do Azure, e também com o desenvolvimento de código profissional. Então a gente vai desde uma interface como o Agent Builder, que é totalmente conversacional, até uma interface de desenvolvedor, como Visual Studio, como VS Code. Então a gente tem toda essa ampla, né, gama de recursos para você criar agentes para o M365 Copilot. Entrando aqui então no nosso primeiro agente, né, nosso primeiro exemplo de hoje, que é o assistente de pesquisa e desenvolvimento para o Copilot. Esse é o nosso cenário. Na apresentação que vocês vão ter acesso, que vocês vão receber, a gente tem esses cenários para todos os 5 casos que a gente falou no começo. Tá? Então, vejam, esse é um modelo que nós utilizamos quando nós queremos construir um caso de uso, cenário de uso dentro da organização. Então, esse aqui é um exemplo, seria o resultado
uma interação, né, de um discovery que nós fazemos com os clientes, com uma área de negócio, com um tipo de perfil de usuário, tá? E a gente, nessa conversa com eles, a gente vai tirando, né, vai levantando essas informações, como, por exemplo, qual é o objetivo desse assistente de pesquisa? É simplificar o acesso às informações das pesquisas, né, de pesquisa e desenvolvimento por meio de fontes confiáveis, ou seja, em lugar de dos meus pesquisadores, né, dos líderes das pesquisas terem que descobrir qual é a fonte confiável de informação que eles têm, eu já tenho isso preparado para eles. Então, eu consigo reduzir a carga de trabalho dessas pessoas, certo? Desculpem, deixá-los focados, né, no seu trabalho, em vez de terem que ficar levantando dados, levantando informações, qual é a fonte correta, onde não é, o que ele precisa fazer. Eu já tenho isso diretamente disponível, certo? Então, a gente entende aqui, a gente vai procurar quais são as oportunidades, quais são os KPIs funcionais para esse agente, né? E a gente listou aqui 3 características fundamentais, que é, né, a melhoria aqui, a pontuação de experiência do pesquisador, como é que a gente pode melhorar a experiência operacional, e como é que a gente reduz o tempo e reduz os custos e aumenta a produtividade. Então, esses são os nossos 3 KPIs para esse agente, né? E alguns exemplos aonde o agente deve ajudar, que é, por exemplo, resumir o desempenho do protótipo de veículo elétrico durante os testes de longa distância. Quais são as patentes relacionadas a essa tecnologia, a questão da bateria, tecnologia de baterias e lithium-ion? Se fosse um ensaio, né, uma pesquisa na área de medicina, principais genes de supressores de tumores, e por aí vai, né? E também tem a capacidade de pedir, né, que o agente gere uma apresentação para mim, resumindo os resultados desse estudo. Então, esses foram aqui nessa nossa conversa, né, com esse cliente, com esses usuários não fictícios, mas genéricos. Essa foi a interação, essa foi a conversa que a gente teve com eles. Esses foram os pontos que eles apontaram como sendo os mais relevantes. Bem, então aqui nós temos... Agora passou demais, desculpe. Então, aqui nesse... Vamos ver aqui como é que ficaria essa interface, né? Como é que fica a nossa interface dos usuários. Então, nós estamos aqui, né? Nós temos aqui o Teams, nós estamos usando a interface do Microsoft Teams como exemplo. Nós temos o aplicativo do Copilot dentro do Teams. Isso e essa interação, né? Nesse cenário é o que nós chamamos do BizChat. Então, nós clicamos ali, selecionamos aqui na lateral direita, né, do Copilot um agente que está disponível, que já foi publicado, e nós selecionamos o nosso agente de pesquisa, né? Ele mostra aqui os prompts, né, que foram configurados, e eu tenho aqui a capacidade de fazer a interação pelo chat. E nesse chat, por exemplo, o que pedi para ele foi isso: resumo o desempenho dos protótipos de veículos elétricos nos testes de longa duração que foram realizados nos últimos 6 meses. Ele vai pesquisar essa informação, ou seja, ele vai usar as fontes de conhecimento que foram configuradas para esse agente e vai me trazer uma resposta. E aqui ele traz uma resposta já no formato de uma tabela, né, com 3 protótipos, a distância, né, de alcance, né, a distância percorrida, o gasto de energia, a eficiência desse gasto de energia e o tempo de carga para atingir esse conteúdo de carga no veículo. Então, esse é só um exemplo, né, desse cenário onde o agente de pesquisa, né, o pesquisador, estaria interagindo. Ele foi lá, buscou a informação que está disponível para esse usuário e apresentou no formato de uma tabela, né? O próximo prompt, né, ou seja, seguindo a interação, o que nós poderíamos fazer seria isso: olha, quais são as novas direções, perguntar para o agente quais são as novas direções de pesquisa que eu poderia trabalhar para melhorar a eficiência dos veículos, para que eu possa atingir, por exemplo, 600 quilômetros de distância, né, e ter um tempo de carregamento de 15 a 20 minutos, ou seja, carregar a bateria por 20 minutos e ser capaz de
dirigir por 600 quilômetros. E, novamente, né, o agente vai buscar as informações e vai trazer, né, aqui algumas opções, algumas sugestões de tópicos de pesquisa que ele poderia utilizar. Veja que aqui, a princípio, a gente esse agente não está buscando informações na internet. Ok, eu estou vendo aqui que o pessoal tá tendo alguma dificuldade com o áudio, então eu vou tentar dar uma pausa aqui para que vocês, se a gente consegue sincronizar. Eu vou pausar na mudança de slides também. Okay? A gente tem tipicamente um delay de alguns segundos entre o que eu estou apresentando aqui ao vivo, né, e o que vocês estão vendo no broadcast. Eu já peço desculpas pelo inconveniente. Bem, então, como eu estava dizendo, o próximo prompt, na sequência, poderia ser esse, né, como sugerir novas direções de pesquisa para melhorar a eficiência. E, novamente, o agente vai trazer as informações, ou vai trazer sugestões de estudos, sugestões de avaliações, conforme as fontes de conhecimento que estão disponíveis para ele, né? Não necessariamente o agente tem acesso à internet, isso é uma escolha no momento da criação desse agente, né? Então, se eu disser que ele não tem acesso à internet, ele fica completamente restrito às fontes de conhecimento que foram disponibilizados. Então, agora vocês vão ver o vídeo, né, da configuração do agente de pesquisa. Bem, vamos então começar com a nossa primeira demo, né? Aqui nós temos a interface do Copilot dentro do Microsoft Teams. Estou usando o Teams aqui no nosso cliente web, para ser mais simples aqui a nossa interação. E vocês podem ver, então, a interface padrão do Copilot, né? Estamos usando aqui o nosso ambiente do Copilot M365 para trabalho, né? E vocês podem ver já aqui na parte da direita, aonde estão os agentes que estão disponíveis para esse usuário. Então, eu vejo aqui um conjunto de agentes que já foram publicados por essa organização, né? Eu tenho aqui alguns coaches que foram disponíveis para todos os usuários pela Microsoft. Eu posso obter novos agentes, posso criar um novo agente aqui, que é o que nós vamos fazer agora. Então, quando eu clico nessa interface, né, naquele botão, eu abro o Agent Builder, que é essa ferramenta, né, que é um wizard para a gente criar o agente manualmente ou através desse wizard que eu mencionei. Tá? Nós temos aqui a opção de fazer um processo descritivo, onde nós vamos digitando, né, nós vamos digitando as mensagens, nós vamos avançando passo a passo, e o Agent Builder vai criando o agente com base nessas informações, ou nós temos a opção de fazer uma configuração manual, né? Tanto num caso quanto no outro, nós temos a opção de seguir modelos que já foram disponibilizados dentro do nosso ambiente. Então, nós vamos seguir aqui com a opção de fazer a configuração manual, né? Então, e aqui já abre aqui as opções para a gente fazer essa configuração manual. A primeira coisa, né, se eu vou usar algum modelo ou não, eu não vou usar nenhum modelo, eu vou fazer tudo manualmente, e o nome do meu agente vai ser assistente de pesquisas alto, né? Vocês podem seguir o item 2 do nosso conjunto de exemplos. Eu vou digitar aqui, né, a descrição do meu agente, certo? Logo a seguida, eu vou colocar as instruções do agente, né? Ou seja, como é que ele vai se comportar, como é que ele trabalha, qual tipo de tom que ele vai ter, o que ele faz quando aparece uma pergunta fora do escopo. Então, a gente define aqui como é que esse agente vai se comportar, né, no dia a dia, né, nas interações dele com os usuários. Muito bem. Então, o que falta fazer agora é definir quais são as bases de conhecimento, ou seja, com base em que informações, que conjunto de conteúdos o agente vai trabalhar, né? Ele vai responder com base naquelas informações que nós disponibilizarmos para ele. Então, aqui nós vamos abrir o prompt, a navegação, né? Ele mostra aqui quais são as
bibliotecas que eu já tenho compartilhadas, eu vou escolher essa daqui, dentro da pasta geral, eu vou selecionar esse folder aqui com os projetos automotivos. Certo? Muito bem. Então aqui ele já disponibilizou, né, já mostrou que esse é o conteúdo que vai estar disponível. Tá? Eu posso selecionar até 20 fontes de conhecimento, né? A web é uma fonte de conhecimento que nesse momento nós não vamos utilizar. Eu poderia também selecionar alguns dos conectores, né, dos Graph Connectors que já estão disponíveis para a nossa organização, né, já foram configurados, já foram preparados anteriormente. Né? Eu tenho como, por exemplo, Azure DevOps, eu tenho também o ambiente do Confluence, poderia ter sites corporativos, também Gira, Salesforce ou bases de conhecimento do ServiceNow, os tickets, etc. Certo? Também tenho a opção de selecionar capacidades para o Copilot, como interpretador de código, se eu quisesse criar um agente do tipo do GitHub, né? E o gerador de imagens, que também é utilizado para a criação de tabelas, gráficos, etc. Tem a opção aqui de criar os prompts também, que vão orientar, né, os usuários na interação com o agente, mas eu também tenho aqui, vocês veem que ele já atualizou as informações, né? Eu também tenho como testar esse agente antes dele ser criado. Então, vou pedir aqui que ele faça um resumo das informações que nós temos dentro dos protótipos que já foram testados, né? E ele vai responder com base nas informações que ele tem disponível nesse momento. É sempre interessante fazer esse teste, para a gente ter certeza de que eu estou acessando o conteúdo correto, eu não preciso depois alterar, para fazer essa validação. Então vocês veem aqui que ele já foi capaz de buscar as informações, né, mostrar os 3 protótipos, né, e eu posso aqui, por exemplo, pedir que ele monte uma tabela comparativa. E ele montou uma tabela comparando os 3 protótipos, né, em termos de eficiência energética, tempo de carregamento, peso do veículo, peso da bateria, capacidade da bateria, tecnologia, etc. Todas as informações que constam lá desse documento, né, foram utilizadas para montar essa tabela aqui. Então, continuando a interação, né, quais são os principais fatores aí que influenciam a eficiência energética de um protótipo, dos nossos protótipos? E novamente, ele responde com base no conteúdo que está disponibilizado. E se eu quiser clicar aqui, ele vai abrir esse documento numa outra janela. Ok? Então já testei, né? Já validei que o agente está funcionando corretamente. E agora eu vou salvá-lo, né? Vou criar esse agente, disponibilizar esse agente para mim, em princípio, e eventualmente posso também compartilhar com outras pessoas dentro do nosso tenant. Né? Ele vai demorar alguns segundos aqui e copiou, né? Então eu posso salvar aqui, né? Copiar esse link e compartilhar com outras pessoas, né? E para que outras pessoas possam também acessar esse conteúdo, eu tenho que vir aqui alterar o compartilhamento, né? Ou eu vou disponibilizar para alguns usuários específicos, né? E eu vou digitar aqui o nome dessa pessoa, por exemplo, né? É, Vejam aqui, né, ele aparece aqui o nome da pessoa, se eu souber o nome da pessoa, se eu souber um grupo, ou também posso compartilhar com qualquer pessoa na organização, certo? E aí ele mostra aqui também, desde que os usuários tenham acesso ao conteúdo, né, que foi utilizado como base de conhecimento, eles vão ter acesso ao agente, e acesso também às respostas que o agente vai trabalhar, né? Então, vamos manter por hora como só para o meu acesso, né, depois a gente compartilha em outro momento. E, bom, vamos lá para o agente, né, ele vai como está aqui, então ele já está dentro do agente de pesquisas de auto, tá, e
eu vou fazer mais uma pergunta para ele aqui, né, não tem nenhum prompt, porque eu não configurei. Fiz uma nova pergunta aqui, né, e ele traz aqui o conjunto de informações, de direções de pesquisas que podem melhorar, frenagem regenerativa, que é aquela tecnologia que os carros de Fórmula 1 utilizam, né, e eu consigo e traz novamente aqui a fonte de informações que ele usou para elaborar essa lista de direções, opções de pesquisa que poderiam ser trabalhadas. Vejam aqui que eu posso também interagir com o arquivo, né, ou os arquivos. Eu posso, por exemplo, perguntar aqui quem foram os autores, quem contribuiu para esse conteúdo. Também poderia perguntar qual foi a última versão, qual foi a última vez que esse documento foi atualizado. Ele traz aqui as informações, né, sobre esse conteúdo, quem criou, né, essa informação, quem fez as alterações, quem fez as edições. Ok? Bom, por fim, né, como é que nós podemos, então, trabalhar ou atualizar esse agente, se fosse o caso? Novamente, eu viria aqui em criar um agente, eu vejo aqui a lista dos meus agentes, né, e eu posso salvar, alterar esse agente aqui, né, voltando para aquela tela, né, e eu poderia aqui acrescentar outras bases de conhecimento, né, ou selecionar aqui um outro conteúdo para servir de base, né, adicionar aqui os prompts, por exemplo, para facilitar a vida dos meus usuários, né. Uma vez que eu tenha feito qualquer atualização, eu venho aqui e salvo essa atualização para completar o processo, ok? Bom, então aqui terminamos a nossa primeira demo. Bom, pessoal, então vocês viram, né, aqui esse vídeo com o nosso primeiro agente, né, o passo a passo de como ele foi construído e os resultados, que ele é capaz de trazer. Então, ah, a criação desse agente em si, como vocês podem ver, toma cerca de 10 minutos, né, e qual é a grande questão é, de fato, ter esse conteúdo, né, ter esse conteúdo e que esse conteúdo exista antes, tá? Então a gente tem, esse recurso todo disponibilizado. Desculpa, eu só vou desligar aqui a console, porque ele está pitando aqui na minha orelha. Ok, bom, vamos dando sequência aqui, né, a gente tem, o segundo agente né, que foi criado, que a gente também vai ter uma demonstração equivalente, que é o nosso agente de gerenciamento de projetos. Revisando rapidamente, né, nesse cenário, o que nós temos é um agente de gerenciamento de projetos que é capaz de atender, né, de responder aos participantes, aos membros daquele projeto, e questões sobre o projeto em si. Tá? Bem simples, buscando as informações que já estão disponíveis novamente dentro do ambiente, tá? E ele vai ser capaz também de oferecer informações como, por exemplo, como é que é o processo de onboard, né? Como é que eu admito novos funcionários na minha equipe, que acessos eles têm que pedir, que informações vão estar disponíveis para eles nesse processo, dia a dia, né? E também as políticas de viagem, as políticas de relatórios de despesas, etc. Então a gente pode ter tipo, um agente para cada um dos projetos, né, em si, para facilitar o dia a dia dos membros dessa equipe para os membros desse projeto. Tem algumas questões aqui no chat que a gente vai conversar com vocês, se é melhor ter um único agente, né, um grande guarda-chuva, ou se é melhor ter agentes especializados, e também como é que fica a governança disso. Quando a gente terminar a nossa apresentação aqui, a gente entra nessa discussão. Vamos fazer uma segunda configuração aqui dos nossos agentes. Então, mesmo processo anterior, selecionamos aqui criar um agente que
starta o Agent Builder, né? Opção de configurar um agente, nome do meu agente, chamá-lo de assistente de projetos. Vamos colocar agora a descrição desse assistente, como ele o que esse assistente faz, né? Em seguida, nós vamos dar as instruções de como o agente se comporta, né? Como, por exemplo, quais são os tipos de consulta que ele sabe responder, quais são os assuntos, né? Os tópicos de gerenciamento de projetos que ele sabe tratar, né? E o que ele deve fazer, por exemplo, quando se apresentar um tópico que não está fora do escopo. De gerenciamento de projetos. Complementando as instruções, e agora selecionando as fontes de conhecimento, nós vamos selecionar aqui nas bibliotecas, né, uma pasta de projetos de TI, já tem todos os projetos que estão criados, todos os projetos que estão documentados, né, estão em andamento para aquele momento. Vamos adicionar uma segunda pasta aqui sobre comunicação. Desculpa. Vou selecionar aqui a pasta de publicações. Pronto. Então, temos dois conteúdos no SharePoint selecionados. Vamos selecionar também esse nosso wiki aqui, do Azure DevOps. E o Gira, para registro de bugs, etc. Como se trata de projetos de TI, nós vamos ligar o interpretador de código e vamos ligar também o gerador de imagens. E por fim, vamos criar aqui os prompts. Então, escolher 6 prompts aqui, que já foram, né, pensados. Esse é um fator super importante, né? A gente precisa pensar, né, ter isso já pensado, planejado na hora de começar a fazer o processo de criação do agente. Funciona bem melhor do que tentar criar, né, on the fly, criar conforme a gente vai trabalhando, conforme a gente vai pensando, né? Tudo bem que a gente pode alterar depois, mas costuma ser mais eficaz fazer dessa forma, né? Parar, pensar, planejar, documentar e aí implementar esse nosso agente. O gerenciamento agora, então, quarto prompt é o gerenciamento de viagens. Lembrando que nós podemos modificar também, né? Mover aqui os prompts de posição, por exemplo, né? Dar um destaque maior para esse prompt que nós acabamos de criar, colocar lá em cima no começo. Então, sempre podemos reposicionar e acertar o local onde eles vão ficar melhor. Ok? Pronto. Então, agora nós podemos criar o nosso agente, aguardar aqui alguns segundos até que ele esteja pronto, e aí nós podemos novamente compartilhar
esse agente com a nossa equipe, né, ou utilizá-lo individualmente. E aqui já está, né, como é o processo. Então aqui, por exemplo, podemos perguntar como é um processo de onboarding. Ele vai pesquisar essas informações, encontrou aqui um documento base para responder sobre isso, e já nos trouxe tudo aqui. E aqui, por exemplo, eu posso perguntar quando foi a última atualização desse documento. Ele vai varrer as propriedades desse arquivo e vai me responder. Foi atualizado pela última vez na quarta-feira passada. Então podemos também pedir, perguntar sobre o EVM, né? Perguntar sobre Annual Value Management, como está o orçamento, execução orçamentária, área, janeiro. Ele não encontrou documento, vamos ajudá-lo aqui. E agora ele consegue entender, vejam que consegue entender que eu perguntei sobre a execução orçamentária, fiz referência a um arquivo, e ele entendeu que eu queria que ele usasse esse arquivo como base para análise da execução orçamentária. Essa análise de EVM. Então, ele vai executar um Earnest Value Management Analysis baseado nos dados daquele arquivo que está trabalhando. Uma variância de 1000, o projeto está atrasado. Uma variância de custos de 0. Okay? Então, ele consegue trabalhar, ele consegue interagir com as informações e extrair os resultados. E aqui, por exemplo, o que acontece se eu perguntar qual foi o resultado partida do Flamengo. E ele me responde que não sabe conversar sobre isso. Ok? Bem, então aqui a gente encerra essa demo. Obrigado. Bem, pessoal, então vocês puderam acompanhar essa nova demonstração da criação do agente, de assistente de gerenciamento de projetos, onde a gente utilizou aí as fontes do SharePoint e outros conteúdos para simular um agente que é capaz de responder sobre todas as informações dos projetos que estão em andamento. Tá? Lembrando a vocês, então, que esses exemplos de instruções para os agentes do Copilot não são suportados pela Microsoft, são exemplos, ideias, conceitos que a gente pode também revisar com vocês. Okay? E antes da gente entrar na parte de perguntas e respostas, aqui vão algumas recomendações, né, que a gente tem aí ao longo dos anos, aí, um ano e pouco,
que a gente vem trabalhando com esses cenários. Né? É importante personalizar os prompts dão a dica, né, para os usuários do que aquele agente é capaz de fazer, dão alguns exemplos, né, e permitem que o usuário rapidamente comece a interagir com o agente, né, e consiga trabalhar, consiga acessar e rapidamente criar esse modelo de interação. É importante também que o agente seja específico, né? Ou seja, que você tenha instruções objetivas, né? Que não sejam ambíguas, de forma a evitar mal-entendidos ou respostas incorretas. Né? Também os tons, né? A forma como a gente se relaciona com os usuários é importante que ele seja definido. E como eu falei, né, no vídeo que vocês acabaram de ver, existe um planejamento. É importante que seja feito um planejamento da sequência, ou seja, vamos criar um agente, embora o Agent Builder seja uma ferramenta super simples de se utilizar, antes mesmo de começar a usá-la, é bom parar, pensar, planejar e implementar o agente, né? Lembrando todas as informações. É importante ter uma sintaxe clara, né? Pontuação, ter os títulos, separadores de seção que permita que o agente interprete melhor as instruções que ele recebeu. É bom também ter exemplos e cenários bem detalhados. Né? Mais precisa for a instrução, melhor o agente vai poder executar as suas tarefas. Lembrando, né, mais uma vez, o agente é um recurso que você entrega uma tarefa, você pede, delega que ele faça alguma coisa para você e vai esperar que ele volte com essa informação. Tá? Então, esse é um outro ponto importante, né? É sempre mais recomendável dizer a gente o que fazer, em vez de dizer o que não fazer. Então, não diga não faça tal coisa, não, diga faça isso. Faça um resumo, faça uma apresentação, e não tentar ir pelo outro lado. Ok? Conhecer as fontes de conhecimento, né, são importantes também que elas estejam bem definidas e sejam simples. Se você não quer que o agente utilize qualquer outro recurso além daquele que você definiu nas fontes de conhecimento, desligue o Web Search. Assim ele não vai buscar nada da internet. Ok? Então, esse é o nosso, vamos dizer assim, a nossa arquitetura, o nosso modelo do Copilot, né, e de inteligência artificial conversacional. Tá? Todos esses canais, todos esses recursos estão disponíveis, né, e a gente pode trabalhar e experimentar e estender a plataforma do Copilot, né, criando esses pilotos, criando esses agentes personalizados que já são, além daqueles que já vêm disponíveis diretamente pela Microsoft. Né? Isso é uma outra informação muito importante, né? Ou seja, os agentes do Copilot podem estar disponíveis para todos os usuários, né, do seu ambiente, do seu tenant, do M365. Né? Você não precisa ter licenças do Copilot para todos os usuários que queiram acessar ou que precisem acessar os agentes. Você pode utilizar esse modelo, né, de pagamento sobre consumo, né? E você paga por mensagem, né? Ou seja, pelas consultas que o agente fizer. Então, você vai fazer o custo de 1 centavo por mensagem, né? E também pode ser decrementado para quem tem assinatura do Azure, para quem tem um contrato de Mac, né? O uso dos agentes, o tráfego dos agentes pode ser compensado através do seu Mac. Aqui a gente tem toda a questão de recursos, né? Ou seja, que recurso está disponível para que nível, né, do chat, né? O Microsoft Chat, o Microsoft Copilot Chat e o Microsoft 365 Copilot. Aqui a gente tem um comparativo dessas informações. Bem, pessoal, a gente vai parar por aqui e vamos dar uma olhada rapidamente nas perguntas e respostas que ficaram pendentes até o momento. Antônio?
você quiser passar para cá. Opa, obrigado. Na hora que você tiver com a console aberta também, Jorge, só me avisa. Mas a gente teve sim algumas perguntas. Algumas perguntas você já meio que cobriu durante a sessão. Uma primeira pergunta que eu vejo aqui, que é importante a gente salientar, que é do Antônio Cunha. Ele está fornecendo alguns detalhes sobre o ambiente da empresa que ele trabalha e dizendo como que a gente faz para gerenciar, né, essa disseminação de agentes, ou seja, existe um agente criado pelo usuário, um agente criado no SharePoint, agente que pode ser criado via Copilot Studio, como que a gente pode fornecer mais informações sobre a gerência desses agentes, né, a gerência deles. A governança Isso, dos agentes, né? a governança dos agentes. Legal. Então, Antônio, a F, essa é uma questão complexa, né? Ou seja, a governança dos agentes é um tema bastante importante e, como você disse, né, você tem várias fontes e vários elementos que podem estar envolvidos nesse trabalho. A gente tem ferramentas, né? Já tem ferramentas hoje que permite que você diga quem são os usuários que podem criar agentes. Né? A gente também tem recursos que permitem você dizer por exemplo, quando eu crio um agente, né? Quando eu crio um agente através do Agent Builder, né? Que faz parte do Copilot Studio, eu posso compartilhar ele com todos os meus usuários, ou seja, para todo o meu tenant, ou apenas para um conjunto de usuários. Né? Então, quando eu faço isso, quando eu publico esse agente passa a ser visto pelos administradores. Né? E os administradores podem ou não dar permissão para que os usuários publiquem agentes. Então, assim, a gente pode desculpa, só um segundo. A gente pode também aprofundar essa discussão, Antônio, no cenário específico, né, no seu cenário mais específico, que é uma empresa gigante. Então, fala comigo depois que a gente discute isso. Um outro ponto também, uma outra pergunta comum foi como que a gente pode integrar o Copilot a ferramentas externas, não só ao universo Microsoft. A gente cobriu aqui agentes, né, criados pelo Agent Builder, que ali o foco muito principalmente é utilizar dados do SharePoint, dados do OneDrive ou um documento específico, mas existe também a possibilidade, como você colocou naqueles slides, de fazer uma extensão do Copilot para outras plataformas. Uma pergunta do Leonardo Lima foi: é possível integrar o Copilot com uma API privada? A resposta é sim, Leonardo. É possível sim fazer uma integração. É possível você criar o que a gente chama de Graph Connector, um Graph Connector customizado para o seu ambiente. Tá? Então você pode sim customizar e chamar uma API específica para o seu cenário de negócio. Você pode criar uma API e essa API ser integrada ao Copilot através do Graph Connector. Então você pode criar uma API customizada. Eu estou vendo aqui, estou respondendo aqui uma pergunta do Elcio. Então, Elcio, os conectores são licenças adquiridas ou interface pública? Então, os conectores disponibilizados pela Microsoft são gratuitos. Outros fornecidos por terceiros podem ter custo de licenciamento. Porém, todos eles, você precisa ter o acesso ao ambiente externo. Né? Então, por exemplo, se a gente está falando de um conector para o SAP, você precisa ter o acesso ao SAP, ou seja, você precisa ser um usuário, um cliente licenciado do SAP. Se você tem, se a gente estiver falando do ServiceNow, a mesma coisa. Tá? Então, o acesso aos ambientes depende da licença. Caso outros dados sejam incluídos na pasta. Tá legal. Então, por exemplo, pegando o exemplo que a gente... o arquivo, já criou o conector. Alguém acrescentou um arquivo na pasta, o agente já é automaticamente atualizado com as novas informações. Sim, se a fonte de conhecimento que foi selecionado é uma pasta, ou uma biblioteca. Tá? Mas se a fonte de conhecimento selecionado foi um arquivo, não. Se o arquivo sofreu um update, você apontou para um arquivo, o arquivo sofreu update, o Copilot vai se atualizar com essas novas informações. Mas se você quer um arquivo adicional, ou você aponta para uma pasta e vai adicionando arquivos nesse diretório para que ele
consiga se atualizar e ler novos arquivos. Tá? Você tem que apontar para um diretório, pode ser um SharePoint, por exemplo, um diretório do SharePoint. Os usuários do Teams precisam de uma licença, pergunta da Érica. Os usuários do Teams precisam de uma licença para ter acesso a criar um agente via Teams ou é necessário uma licença através do Copilot Studio? Os usuários, eu não vou falar do Teams, mas os usuários dentro da sua empresa, né, precisam ter acesso a uma licença do Entra, né, uma licença do Entra para poderem criar um agente para o Copilot. Tá? A licença do Copilot Studio, o fato de não ter uma licença do Copilot Studio não impede que eles criem agentes. Tá? Pode impedir que eles façam outras atividades relacionadas aos agentes, mas não criar agentes. A licenciamento do Copilot Studio, ele vai, se o usuário não tem a licença do Copilot Studio, ele não pode desenvolver agentes um pouco mais avançados que o Agent Builder te fornece. Isso. Você vai ficar limitado ao que o Agent Builder fornece para o usuário de ações. Alguns exemplos de conectores para API privadas. Leonardo, a gente vai compartilhar aqui depois um link para os conectores que estão disponíveis da Microsoft e de terceiros também. Tá? Então, a gente consegue disponibilizar isso para você. Tá? A gente posta aqui mais tarde um pouquinho. Uma outra pergunta do André Botelho sobre licenciamento. O usuário que tem licença do M365 Copilot deseja criar um agente, ele precisa obrigatoriamente ter acesso ao Copilot Studio? Não precisa ter acesso. Ele pode criar através do Agent Builder, por exemplo. Com a licença do Copilot Studio, ele tem mais recursos. Mas aqui uma questão relevante que é a seguinte: toda licença do M365 Copilot tem uma licença do Copilot Studio associada, tá? Por padrão, por default. Você tem uma licença comprou uma licença do M365 Copilot, você ganha uma licença do Copilot Studio. Tá? O Copilot Studio, você pede para explicar um pouco mais a relação entre criação de agentes e Copilot Studio. Não existe essa dependência, né? Eu posso criar agentes também através de outros recursos. Visual Studio Code. Então, eu posso criar agentes de outras formas. Eu não dependo do Copilot Studio para criar agentes ou para fazer qualquer tipo de extensibilidade. A Érica pergunta se existem limitações para o envio de mensagem em um agente que eventualmente eu venha disponibilizar dentro da minha organização. Érica, se você puder esclarecer mais o que você está perguntando aqui um pouco melhor, que tipos de limitações de envios de mensagem? Assim, a comunicação entre o usuário e o agente é basicamente a mesma que você tem entre um usuário e outro. Tá? Então, a gente queria entender um pouquinho melhor a sua pergunta. O André Botelho pergunta que formatos de arquivos podem ser utilizados. Sim, PDFs, docs, planilhas, várias outras formas de conteúdo. A gente é capaz de entender todos os documentos do Office. Um agente do SharePoint é capaz de entender arquivos de PDF, arquivos do Office, arquivos de CAD e assim por diante. O Edson pergunta se existe necessidade de treinar o agente para se obter melhores respostas. Não tem necessidade de treinar o agente. Todo o treinamento do LLM acontece num outro cenário. Né? Tudo isso acontece fora desse ambiente. É importante a gente frisar que a nossa plataforma de LLM, ou Copilot, não utiliza nenhum dado de cliente para treinamento. Todo o nosso treinamento é feito externo ao seu ambiente de cliente. Então, mesmo que você importe o seu dado para o ambiente, ele não é usado para treinamento. O Vinícius pergunta, tem a versão do Copilot dentro da empresa, a opção de criar agente não aparece para mim, apesar de eu ter acesso ao Copilot Studio. Não aparece o Agent Builder dentro do Visual Builder, o Agent Builder dentro do Copilot. Isso é uma opção da empresa? Sim, Vinícius, Provavelmente os administradores não liberaram a criação de agente ou o uso de agentes para todos os usuários. Pessoal, eu sei que a gente já passou um pouquinho mais do horário. É possível trabalhar na segregação usando uma base do tipo Excel, Laiane.
aqui a gente vou precisar também entender um pouquinho melhor o que você queria saber, mas você pode ter vários, né, vários conteúdos ou várias pastas de Excel criados. O agente ou outra, a pergunta da Gabriele lá, o agente ou outra funcionalidade disponível capaz de reunir todas as tarefas que foram listadas no resumo da reunião, para mim, hoje acesso individualmente cada registro de gravação para pegar essa informação e criar o card no Planner. Então, Gabriela, aqui o facilitador, o facilitator, pode te ajudar, porque quando ele cria a agenda da reunião, né, quando ele cria, desculpa, a ata da reunião, ele é capaz de criar, né, de identificar que tarefa foi atribuída para quem e já criar isso tudo para você e lá você pode fazer essa atribuição. Então aqui o facilitator deve ajudar nessa tua demanda. Uma outra coisa que você pode fazer também seria criar um prompt, né, e usar o que a gente chama de actions, toda semana, ou algumas vezes por semana, nesse prompt você diria todas as reuniões que eu participei ou que o meu nome foi citado, quais foram as tarefas que foram atribuídas para mim. Você pode pedir para rodar isso uma vez ou por semana, ou algumas vezes por semana, para fazer essa, vamos dizer assim, jogar essa rede e pegar todos esses elementos. Mais alguma pergunta, Antônio? Não sei se a gente... Não, a gente cobriu praticamente todas as perguntas, Jorge. Legal. Pessoal, muito obrigado pela participação de todos vocês, agradecemos muito, pedimos desculpa para qualquer inconveniente que aconteceu, a gente ouviu que vocês tiveram algumas dificuldades durante a apresentação, sugerimos que vocês acessem a gravação, ela vai ser disponibilizada para todos, para tentar dirimir as dúvidas que eventualmente aconteceram. Mais uma vez, muito obrigado a todos, muito obrigado, Antônio. Bill, thank you very much. Esperamos aí o contato de vocês para discutir algumas outras questões que estejam ainda em dúvida. Tá bem? Obrigado a todos. Foi um prazer estar com vocês. Boa tarde. Obrigado, pessoal. Boa tarde.